Oi, Camila, tudo bom? Demorou, hein? Tá bom. Que bom te ver nesse lugar aqui. Você sempre vem aqui nessa praça? Venho sim, aqui é meu lugar favorito de passeio. Mas eu nunca te vi aqui, primeira vez. Você sempre vem nesse horário? Eu venho... Não sei. Então é por isso. É que eu venho sempre nesse horário. Quando eu tô inspirada, assim, para dar um passeio. Mas que legal, que bom. Porque assim, todos os domingos, nesse horário, eu estou nessa praça. E eu nunca te vi aqui. Mas que bom te ver aqui. É o seguinte, eu queria muito falar com você, porque de verdade, eu vi uma coisa no Facebook que me chamou a atenção. Como a gente trabalha junto, né, no mesmo departamento, quando eu vi que você curtiu aquela postagem de uma moça que inclusive também é uma colega, vizinha da minha mãe, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque lá estava escrito assim: os campos estão prontos, mas poucos são os trabalhadores. Eu vi que você curtiu. E aí, algumas pessoas comentaram alguma coisa, que linda palavra, essa palavra é uma palavra bíblica. E assim, eu achei interessante porque você curtiu uma palavra bíblica. Você vai em alguma igreja? Eu vou. Qual igreja você vai? Na Pedra Viva, Batista. Ah, mas de Paulínia? Sim. Então já sei, é uma que teve um movimento chamado Noite Black. É essa mesmo, que faz legal, pouquinho você tempo. sabe que eu passei lá na frente Foi um dia bem no legal. sábado, estava cheio de gente. Meu carro, eu fiquei um pouco chateado porque não deu para passar pela rua, eu tive que dar a volta no quarteirão. E estava cheio de gente. É uma igreja de jovens e legal assim? É, que sim. legal. E como Veio foi essa jovens noite? da região também, de outras Que cidades. legal. Foi bem legal. E como que foi lá? Conta pra mim, porque assim, eu quando eu era do mundo, assim, quando eu era do mundão, hoje assim, eu não sou do mundão, mas eu não vou em nenhuma igreja, só que eu continuo entendendo que algumas coisas dá pra gente fazer tudo em casa. Então assim, eu dançava muito break. Lá eles dançam break? Dança. Assim mesmo, de dançar e... Ah, dança mas então é uma igreja estranha, porque o pessoal fala que igreja séria não dança break, não. Não, Lá, a dança gente break? é radical, crente top. E Top como de foi linha. lá à noite? Conta pra mim, como foi a noite black? Por favor, eu quero muito entender. Ó, foi uns grupos de fora, umas bandas legais lá. Mas como foi lá dentro, assim? Teve Como que bastante aconteceu? vídeo que passou no domingo à noite sobre o pessoal que cantou. O Peter Black dança umas negócios Que legal. da hora. Mas o que assim, você foi bem fez legal. assim? Porque você é uma pessoa muito comprometida. Eu vi que quando você entrou na empresa, você entrou lá naquele setor de almoxerifado, que é um setor muito bacana. Só que quando você viu lá o e-mail, né, que foi enviado para todo mundo da empresa, Processo Seletivo Interno, RH. Eu vi que você se inscreveu, trabalhou, batalhou, estudou, chegava mais cedo, leu todo o manual interno da empresa, passou e hoje a gente trabalha junto. Então você é uma pessoa muito dedicada. O que você fez lá nessa noite black? Olha, eu curti todos os vídeos no Facebook. Não, mas no dia, assim, no dia. O que você fez no dia? Inteirinho. Não, mas no dia. No dia eu não consegui chegar. Você não foi? Não deu. Mas por Eu que tinha você não outro foi? compromisso no dia. Mas tá certo, você é Infelizmente, já tava jovem, esse negócio de marcado ficar à já. noite black na igreja, à noite, sábado, tem muita coisa melhor para fazer. Agora, vocês fazem alguma coisa mais interessante lá? Porque eu estou querendo visitar algumas igrejas aí. Nossa, Fabinho, tem muita coisa legal. Qual, por muita exemplo? Mesmo. Eles cantam, eles dançam, eles pulam, eles fazem muita coisa naquela igreja. As crianças, elas foram no botânico esses dias, acredita? Botânico? Aqui na cidade? Sim. Que legal! E eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses. Ele gosta muito desses movimentos, assim. É muito legal ele. Parece comigo, bonitão, assim. Se ele for lá, se a gente for visitar a sua igreja, você vai nos ajudar, de repente, a fazer parte desse movimento? Como foi lá o dia que vocês foram lá e que você ajudou essas crianças a ver aquelas plantas? Como foi, assim, a sua experiência? Então, as crianças gostaram muito, eu vi a foto delas, foi mas muito o dia, legal. você não está entendendo. No dia que você foi com as crianças, como foi? Quando você olhou o rosto das crianças e os olhos delas brilhavam, o que você sentiu na hora? Então, é porque era para as crianças, sabe? Para o Mas elas Ministério foram Infantil elas da foram igreja sozinhas? que foi ajudar. E aí eu não fui, foi dia normal, assim, de semana, não deu. É você porque não é foi. programação de férias, sabe? Tá certo, férias também, a gente trabalha tanto lá na empresa, né? Isso. Foi que dia? Foi um sábado, eu acho, né? Sábado ou Não, domingo? foi dia de semana. Dia de semana? Foi. Então não dá pra ir mesmo, não. Mas era feriado, alguma coisa assim, não? É para curtir as férias, né? A galera tá curtindo. Então tá bom, então tá certo. Mas tem mais alguma coisa de bom? Eu vi um negócio de movimento lá, de acampamento lá, eu vi um pessoal outro dia Os postando. jovens não param, né? Não pode parar. Então, que eles legal. já estão se movimentando. Mas você já, é jovem, eu eles tenho vão se certeza que você reunir. tá junto com eles nessa. Então, é porque é um pouquinho salgado, sabe? Eu não me preparei financeiramente para ir. Para acampamento? Isso.
Ah, então você não vai. Não vou conseguir esse ano. Quanto tempo você está lá nessa Talvez igreja? em 2018 eu vou. Quanto tempo você está nessa igreja lá, só para eu saber? Faz 15 anos. Ah, 15 anos? 15, Desculpa perguntar, Uma vida, assim, né? você está 15 anos lá? E o que você faz lá? Eu vou na igreja todo domingo à noite. É muito legal ir pro culto, aí eu me arrumo bem, assim, coloco uma roupa eu bem entendi. bonita. Desculpa, eu perguntei errado, assim. Eu entendi o que você falou, você vai na igreja, mas estou dizendo assim, o que você faz para ajudar, assim? Porque assim, eu não sou muito religioso, assim, mas outro dia um pessoal aí de uma religião me chamou para entregar sopão à noite. Não é nada de igreja evangélica, é uma sopa à noite lá. O A pessoal gente lá já de Campinas, entregou sopão também na e igreja. eles fizeram Tem assim ação um social. cronograma. E eu fui lá. Toda sexta-feira eu vou lá com eles. Eu me comprometi, eu chego no horário, saio no horário, porque a gente vai fazer por uma causa muito legal. Vocês têm alguma coisa assim? Você se comprometeu com alguma coisa ou você só vai no culto? Às vezes, quando eu perco uma roupa assim, eu levo lá para doar na igreja. Porque eu não vou usar, comprar outra nova, assim, eu levo. Entendi. Então você está 15 anos na igreja, você vai todo domingo à noite, e quando sobra uma roupa você doa, e quando o pessoal faz um movimento com as crianças, você curte as fotos no Facebook? É que assim, ministério exige muito tempo, O entendeu? que é ministério? Ministério, o que é isso, ministério? Ministério, trabalho na igreja. Eu já trabalho já. Mas é já ganho trabalho meu isso? dinheiro. Isso não é uma coisa que a gente... Não sei, mas quando eu me comprometo com uma coisa, eu vejo você no trabalho, chega no horário, se dedica, quando tem que fazer algum movimento, você sempre é a primeira. E assim, parece até que você vai além da função, do seu papel funcional dentro da empresa. E lá na igreja você está dizendo que você... Eu não estou entendendo, desculpa, a gente tem intimidade. Eu não estou entendendo, assim, como você consegue estar dentro de um lugar, 15 anos, tem tanta coisa aí que você chama de ministério, e você não faz parte de nada. Mas, Fabinho, quando você for na igreja, pode contar comigo, viu? Mas você eu vou vai- estar lá, eu vou te cumprimentar, pode sentar do meu lado. Já sei. Vou estar lá com meu Eu marido. tenho certeza. Tem umas igrejas que eu vejo assim na televisão, que tem um pessoal que fica na frente. Eu vou chegar lá, você vai me dar um abraço, e você vai estar com, às vezes, uns coletinhos, umas coisas assim meio estranhas. Eu vi outro dia, eu estava assistindo um programa de televisão, tem um pessoal assim, você vai me recepcionar. Tem isso lá na sua igreja? Tem. Então você tem faz a parte de uma. recepção, Então você faz parte de tem alguma braços coisa. abertos, o pessoal é Parabéns. Eu super pensei que você não amoroso, fazia tá lá nada. na Eu pensei que você não porta. fazia nada. Você fica na porta. Parabéns, isso é lindo. Eu acho lindo. Eu admiro. Que dia Parabéns. que você vai lá na minha igreja, Fabinho? Eu não tenho certeza. Talvez é domingo que tem culto lá? Domingo, é. E que tem mais algum dia? Tem. Ou domingo ou que dia? Terça-feira. Ou domingo ou terça. Você vai estar lá na recepção para me recepcionar. O dia que você for, você me dá uma ligadinha que eu fico lá. Como assim? Fico. Eu vou ter que te ligar para você estar lá? É porque senão você vai ficar perdido, né? Não vai conhecer ninguém assim. Não, mas calma aí. E se eu for e eu não conseguir te ligar? Aí você não vai estar? Talvez não. Ah, entendi. Poxa, tá bom então. Olha, foi muito bom falar com você. Olha, assim, obrigado mesmo. Você tirou muitas dúvidas e colocou muitas outras no meu coração, tá bom? Fica na paz. Até mais. Deus tchau, tchau. abençoe. Amém. Amém. Os irmãos, talvez você vai perguntar, pastor, mas por que teve essa encenação tão fora da nossa realidade, que não tem nada a ver conosco? Essa moça tem que ser excluída da igreja. Na verdade, nós estamos concluindo agora em julho o mês de serviço. Nós estamos falando sobre o tema esse ano, é o ano da reconstrução. E durante o mês de julho nós falamos sobre reconstruirmos a nossa vida de serviço. E eu preciso encerrar esse mês falando sobre o assunto e conversando com o pessoal da supervisão dos PGs essa semana. A gente bolou, vocês viram que foi super elaborado, assim, tem um script de 50 páginas esse teatro. Tipo, tudo na hora, assim, foi quase um improvisado, assim, né, um improviso. Mas, eu não sei se vocês estão vendo, como diz meu amigo, aquela arvinha ali. Quem está desse lado aqui não consegue ver, né? Nós fizemos para os PGs ontem, e no final da ministração, tem uma galera que eu quero agradecer aí, os irmãos aí que cortaram as laranjinhas para nós aí. No final da mensagem a gente vai falar sobre essas laranjinhas. Mas agora, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Lucas 13, do 6 ao 9. Os irmãos acharam? Amém. Quem não achou, acompanha na tela também. Vamos lá. Então, contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira
e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Eu fiquei muito incomodado essa semana, pensando no que falar nesse domingo, e participando num dos PGs lá no Pazete, a gente estava conversando sobre algumas coisas, e inclusive uma das ministrações hoje lá no culto infantil é sobre frutos. E veio ao meu coração muito forte a certeza de compartilhar esse texto. E eu devo ter pregado esse texto talvez, acho que uns 8 ou 9 anos atrás, eu não me lembro, faz um tempão já. E esse texto me chama a atenção por várias coisas. Se a gente olhar um pouco para a encenação aqui, a gente viu a Camila Árvore, sabia falar tudo da igreja. Ela dava uma aula de igreja, horário de culto, programação, vídeos, curtidas, faz check-in. Você sabe que tem gente que faz check-in hoje no culto online, né? Tipo, o cara não vem na igreja, aí ele faz check-in online para dizer eu estava no culto. E tá online, inclusive, tá ao vivo. Mas assim, se o cara tiver impossibilitado, eu concordo. Se ele tiver em Paulínia, tá amarrado, né? O cara tá em casa e não vem na igreja. Não tem cabimento um negócio desse. Mas se ele estiver fora viajando, é óbvio, é uma ferramenta fortíssima para nós. Agora, só estou falando dos membros da igreja, né? Não estou falando de visitante. O que ocorre? A Camila sabia falar tudo sobre a igreja. E ela, de fato, ali, eu estou há 15 anos na igreja, conheço tudo da igreja, tudo que a igreja faz, todas as coisas, é muito legal. Ela vende uma imagem muito positiva da igreja. Só que você sabe que a boa propaganda é que é a alma do negócio, se é que negócio tem alma, né? Porque eu acho que é gente que tem alma. Mas a melhor propaganda não é aquela que você oferece, mas é aquela que você comprova por aquilo que você vive. E sabe o que é o negócio mais interessante? O evangelho, ele não pode ser oferecido por teoria. A vida cristã, ela não pode ser oferecida por um bom discurso. Você não pode oferecer Jesus para alguém por uma didática, por uma metodologia ou por uma ação teórica. E eu estou para dizer para vocês, com muita certeza no meu coração, que nós como igreja aqui em Paulínia, nós temos que deixar de ser Camila Árvore. Nós precisamos ser diferentes. O mundo está cansado de pessoas teóricas e retóricas. O mundo está cansado de pessoas que não vivem o evangelho. Pessoas que até pregam, mas não vivem o que pregam. A igreja, ela precisa ser diferente. O que atraía as pessoas até Jesus era porque Jesus era um cara totalmente diferente. Jesus não era um cara preocupado com a opinião dos outros, tampouco com a sua própria vida. Jesus era alguém preocupado em fazer a vontade do Pai. Ele disse para os seus apóstolos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A razão de eu viver é fazer a vontade de Deus, mais nada. E eu digo para vocês, nem eu, nem nenhum de vocês está vivendo desse jeito, nem de longe. E eu arrisco quem se levanta aí para dizer que está vivendo isso. Nesse 1 ano que eu estou aqui, eu posso falar para vocês, nem eu e nem ninguém aqui vive nem de perto, quanto mais de longe, essa realidade. Nós estamos sabendo muito, nós conhecemos muito, mas nós damos mais importância para o que acontece lá fora do que para o que acontece dentro do reino. Nós damos o nosso sangue para o que acontece fora, mas nós não derramamos uma gota de suor às vezes por o que está acontecendo dentro. Eu não estou falando dentro da igreja, estou falando no reino. A igreja, ela é uma extensão, ela é um braço do reino. O reino é maior, porque o reino é mundial. O reino está em todas as nações, em todas as etnias. E o que me preocupa nesse texto é que Jesus falou que a igreja tem um papel a cumprir, e quando ela não cumpre esse papel, nós corremos um grande risco. E o tema da mensagem nessa noite é: qual é o seu papel no reino? Você já descobriu qual é o seu papel? Você já descobriu o que Deus quer de você? Pastor, mas eu convido tanto as pessoas para vir na igreja. Você tem que mostrar para as pessoas o que significa ser igreja.
Porque a igreja ela é um organismo, ela não é uma organização simplesmente. Administrativamente nós temos uma organização com CNPJ, contabilizada, tudo certinho. Mas a igreja do Cristo, essa aí é a igreja dos homens, é a igreja das instituições, do governo, é a que a gente precisa ter. Mas a igreja do Cristo é a igreja orgânica. É a igreja que respira o Evangelho. É a igreja que respira o sangue de Jesus, que foi aspergido na cruz por mim e por você. E se a gente não vive essa igreja, a gente não está vivendo porcaria nenhuma. A gente está vivendo um faz de contas gospel, pensando que vai para o céu por causa disso. E eu vou te dar um toque. Não se engane. Frequentar a igreja não te leva a lugar nenhum. Não te leva. Ser igreja te conduz ao céu. Frequentar a igreja pode inclusive te levar para o inferno. Porque de tão religioso que você se torna, menos humano e cristão você acaba vivendo como cristão, e você acaba distorcendo totalmente o papel que Deus confiou a mim e a você. Então a pergunta ela é para mim e para você mesmo. E eu sei que deve ser duro de ouvir, mas sabe o que é a verdade? É que nós aqui como Pedra Viva, ou a gente acorda para a vida, ou Deus nos chacoalha. Ou Deus chacoalha. Porque como que nós temos 200 pessoas num culto e no outro culto 150? Cadê esses 50? Estão de férias todos? Tudo bem, eu acredito que a maioria não está. A maioria está num aniversário, está passeando, foi numa palestra de vacinação de cães e gatos, foi em qualquer porcaria de coisa que acontece fora e não vem na igreja. E aí não se alimenta durante a semana. Fica semanas sem estar na igreja. E aí é lógico que não vai reproduzir absolutamente nada fora. Porque se não se alimenta, se não comunga, se não compartilha suas dores e não pede ajuda em oração, que raio de vida que está vivendo fora? Mas vamos ser sinceros. Qual que é a vida que a galera está vivendo? Eu estou falando alguma besteira aqui? Eu estou sendo muito radical? O pastor vai expulsar os membros da igreja? O pastor vai afastar o povo não gosta desse discurso? Meu irmão, não me importa se você gosta ou não do discurso. Me importa que você entenda a vontade de Deus para a tua vida e viva por ela. Porque se você viver a sua vontade, você vai queimar no inferno com essa vontade. Agora, se você viver pela vontade de Deus, você vai desfrutar de uma vida extraordinária nessa terra, e você vai ter a convicção de que o céu é a sua morada eterna, meu querido. Então acorda para a vida. Para com mimimi. Não tem esse negócio no Face, agora a galera não está mimimi. Está cheio de crente com mimimi, mas com a sua própria vida. Acorda para a realidade. Deus está querendo muito mais de você, e você está brincando de ser crente. Talvez você está há 15 anos, 20, 5, 1, não me importa. O que você está fazendo com esse tempo com Deus que você tem aí? Qual é a tua dedicação? Ah, pastor, mas você sabe como é que é? Na igreja já tem todo mundo ali. Meu irmão, eu estou falando para você pensar fora dessa caixa. Você tem muita coisa para fazer aqui. Nós temos 14 ministérios na igreja hoje. Tem muita coisa para fazer. Tem muita. Para trabalhar aqui de final de semana, durante a semana, já tem. Mas eu não estou falando só disso. Isso aqui seria talvez um resultado daquilo que eu entendo que Deus espera de mim e de você, que é o que a gente tem que ser lá fora. Eu estou cansado de discurso político, eu estou cansado de discurso retórico das pessoas, de pastores, de líderes, de membros, de igreja, povo que vive de passado e que não vive o presente. Nós temos que parar com isso, porque tem gente morrendo todo dia na nossa vizinhança sem Cristo, e a gente está preocupado com a nossa vidinha. A gente troca o culto pela festa, a gente troca a oração pela comunhão, enquanto que a comunhão deveria ser depois da oração. Porque a oração deveria ser a prioridade. Falar do Cristo deveria ser a prioridade. Mas para mim o momento social é mais importante, pastor. Você tem que entender, Paulínia é uma cidade diferente. Pois é, e o inferno vai estar cheio de gente que pensa diferente. De verdade, gente. Você sabia que a gente pode mudar Paulínia? Se Paulínia é esse raio de conceito errado social, sabia que a gente pode mudar esse conceito social? Porque eu já cansei de ouvir vários irmãos da igreja dizer, pastor, Paulínia é assim, você vai ter que se acostumar. Eu nunca vou me acostumar com isso. Porque eu não aceito isso. Porque para mim isso é diabólico. Uma cidade envolta só atrás de dinheiro e de status, isso é diabólico. E não vem me dizer que isso é normal. E se você se acostumou com isso, você está tão errado quanto. Porque normal é o que a palavra diz.
É o que você tem que ser, é o que você tem que viver. Então para com conversa fiada pro meu lado. Porque o seu tempo quem faz é você. A sua vida quem faz é você. As suas prioridades quem define são vocês. E eu. Então não vem com essa conversa fiada para mim. Não vem com essa lenga-lenga para mim. De que você tem que ser igual a todo mundo. Você tem que mostrar para todo mundo o que significa ser igual ao que Deus está fazendo com você. Porque eu vi um cara endemoniado, perturbado, que mudou 10 cidades. Como que uma igreja não consegue mudar uma cidade? Gente, não passa na minha cabeça isso. O endemoniado gadareno veio, foi liberto, voltou para a cidade dele, para a família dele, todo mundo ficou surpreso. Em Decápolis, Decápolis, 10 cidades em volta desse cara, ficaram surpresos com a pregação desse cara, porque esse cara era o lixo da cidade, todo mundo conhecia ele. Agora esse cara volta e muda. E como é que uma igreja inteira não consegue mudar o bairro dela ou a cidade dela? O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com as nossas famílias? Será que a gente é crente mesmo? Olha que essa pergunta é doída, hein? Para mim mesmo também, porque eu sou pastor há 12 anos. E dói pensar assim. Mas será que a gente vive o cristianismo na prática mesmo? Eu sei que a gente poderia pregar um negócio super legal aqui. Bases para o sucesso. Pô, bomba, cara, 500 pessoas na igreja. Vamos lá, o que importa é ganhar vidas. Mas você não está ganhando vida coisa nenhuma, você está prometendo coisa que você não pode dar. Agora, qual que é o seu papel no reino? Ah, tem muita coisa boa para fazer. E eu digo para você que tem. Porque ser crente para mim é a coisa mais legal do mundo. Sabe por quê? Eu estava numa situação essa semana, lá do projeto das bandas, e depois a gente estava conversando com algumas pessoas. E essas pessoas não são cristãs, não são crentes. E aí, eu e um outro pastor, tinha mais um monte lá, mas os outros estavam conversando sobre outras coisas e a gente começou a concentrar a nossa conversa ali em algumas questões importantes. Eu comecei a falar sobre a alegria que a gente sente por ser cristão. E as moças ficaram ouvindo e eu contei um pouco da minha história, da onde eu vim, da minha experiência na Umbanda, no Espiritismo, da transformação de vida que eu e meus pais sofremos, da vida política que meus pais viviam, de campanha política, de coisa errada que a gente fazia, que os políticos cansaram de fazer e fazem até hoje. E todo o dinheiro que meu pai perdeu porque ganhou errado, e Deus levou tudo embora. Porque Deus leva, tá? Se espante não. Tudo que você ganhar errado vai embora. É só você se converter. Ah, pastor, então eu não me converto, então você vai para o inferno. Eu acho que é melhor você entrar pobre no reino dos céus e ser rico lá, do que você guardar um monte de tesouro aqui e de repente nem chegar lá. E eu contando esse testemunho e as moças ficaram ouvindo, eu falei, sabe o que é mais legal? A gente é feliz com café com leite e um pouco de manteiga na chapa, que é o que a gente estava tomando ali. Eu falei, a gente não precisa encher a cara para ser feliz. A gente não precisa. E eu não preciso. Eu não preciso porque eu fazia tudo isso. E isso nunca me tornou alguém feliz. Aí eu me converti e vi que a coisa mais estúpida do mundo é a mais legal. É você sentar com uma meia dúzia de pessoas, o cara fala um negócio engraçado, todo mundo está dando risada. E ninguém está bêbado, ninguém está drogado, ninguém está nada. Está todo mundo simplesmente na mesma sintonia, tudo gente salva. E está todo mundo contando coisas engraçadas. Olha que dilema que é a vida cristã. Você já viu crente? Crente é um negócio louco. Você junta lá 4, 5, começa a contar coisa e, todo mundo zoando o pastor, né? Fizeram homenagem para mim, os caras fizeram tudo curativo ontem no curso de DBD aqui. Uns 10 irmãos, a vingança do Senhor, mas ele há de me usar. Isso não está na Bíblia não. 1 Rubítios, é isso aí. Mas isso é legal, cara, porque se é ser crente, se é ser humano, não tem problema, você brinca, você se diverte. Você resplandece uma alegria que ela não vem de você, ela vem do teu Salvador. E o que está me deixando preocupado é que eu estou vendo um monte de crente carrancudo. Um monte de crente limão, fechado, azedo, triste com a vida, sem expectativa. Eu falo, caramba, o céu é o maior prêmio do cristão. Como é que eu não tenho alegria de viver? Ah, pastor, é que você não está passando por lutas, a gente passa a luta toda vez, todo dia você vai ter coisa para resolver, você vai ter problema. Quem o diga é o pessoal que trabalha no centro administrativo da CIB que tem que me aturar durante esse período até chegar o novo gestor. Eu sou chato mesmo, eu sou estressado, eu corro atrás de um monte de coisa e eles estão vendo isso lá. E no mundo vocês terão tribulações e rubins, mas tenham bom ânimo, passa. Passa. Mas você não vai deixar de ser crente por causa disso aí. Agora eu estou vendo tanta gente parando no tempo. Eu acho que a gente está esquecendo da salvação, irmãos. De verdade. A gente está tornando o mundo mais importante do que o Cristo para nós.
e quer ouvir a real, a gente vai ser muito infeliz com isso. Porque eu não vejo uma pessoa que não serve a Deus, que não trabalha para Deus, e que é totalmente feliz. Eu não vejo isso. Eu vejo que todas as pessoas que não trabalham para o Senhor são extremamente insatisfeitas, infelizes, incompletas, questionam tudo e todos porque elas não entendem o seu papel. Quando você está entendendo o seu papel no reino, a coisa muda de figura. E aqui eu quero compartilhar rapidamente agora com você, e depois nós vamos orar. Primeira coisa, para a gente entender aqui sobre o nosso papel no reino, é que o nosso frutificar não pode levar uma vida, meus irmãos. Eu estava pensando aqui, é que eu estou todo meio hortifruti essa semana, eu me cortei, a galera tirou sarro de mim. Eu estou montando uma horta lá em casa para, de forma terapêutica, eu começar a relaxar a cabeça. Então eu vou cuidar de uma horta no muro de casa. Só que eu não fui chamado para fazer isso, não adianta. E é por isso que eu me cortei, eu fui meio tonto. Aí amanhã o Marciano vai lá me ajudar, porque ele sabe fazer umas coisas que eu não sei. E aí ele vai me ajudar a fazer. Mas por que eu estou dizendo isso? Tem um processo. Eu fui aprender esses dias, eu fui ler a respeito de como que eu tenho que fazer para ter uma horta sustentável, uma horta saudável, como que eu posso montar ela. E assim, perguntei para algumas pessoas da igreja também. Então, eu fui pensando nisso. E aí, eu estava vendo que existem períodos de frutificação. Você vai plantar agora, mas você não vai colher amanhã. Tem um processo, tem um tempo. Você vai pegar uma muda lá de uma árvore frutífera, ela não vai dar fruto na outra semana. Você pega uma muda lá mais nova, tem mudas que demoram 2, 3 anos para começar a frutificar realmente. Só que elas começam. A minha pergunta é o seguinte: há quantos anos nós estamos crescendo, mas sem frutificar? Como cristãos? Quantos anos nós estamos já enraizados? Fomos enxertados, a palavra fala. Nós fazemos parte da grande videira. Nós estamos ali cheio de folhas, porque a árvore que cresce, que não produz fruto, ela não é seca. Ela tem bastante folha. Lembra da figueira que Jesus olhou? E estava toda frondosa e não tinha fruto, e Jesus com fome. Jesus falou: deu ruim para você, você nunca mais vai produzir. Puf, ela secou. Porque de fato, ela, na verdade, ela já estava morta, mas com aparência de viva. Porque ela tinha toda uma estrutura de uma árvore viva, mas ela não tinha vida em si mesma, e por isso ela não podia produzir nenhum tipo de fruto para que Jesus comesse dela. Não havia produtividade. E nós temos que entender isso. Não dá para levar a vida toda cristã sua, meu irmão, para você começar a fazer alguma coisa para Jesus. Está 15 anos na igreja para começar a fazer alguma coisa? Eu me converti, meu irmão, 4 meses eu já estava pedindo para o pastor o que eu podia fazer na igreja. E até hoje nunca parei, sempre tentando arrumar alguma coisa para fazer na igreja. Porque eu não entendo. Eu não entendo crente que não trabalha para Jesus. Eu não entendo isso. Para mim é inconcebível. Não dá. Não dá. Não dá para entender isso. Porque eu estou falando a partir da minha visão, daquilo que eu vivi. Se Deus me incomodou desde o começo da minha conversão, que eu tinha que servir a Ele, como que uma pessoa pode estar 5, 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja e ela não trabalha para o Senhor? Eu não estou falando que você tem que viver dentro da igreja, eu estou falando que você tem que fazer o que Deus quer. Você tem que entender o chamado de Deus para a tua vida, onde Ele quer usar você. Não faz nada. Ah, pastor, mas não é assim, eu já frutifiquei muito. Ih, pastor, se você visse a minha árvore, quantos frutos eu já produzi, aleluia, há quanto tempo atrás? 15 anos atrás. E de lá para cá, está meio seco, o tempo não tem chovido, os frutos não estão saindo. Parou. Aí tem 2 crentes. Tem o crente vazio e tem o crente museu. O crente museu é o cara que só vive do passado. Das suas glórias passadas, das suas conquistas. Ganhei centenas de pessoas para Jesus. Quando? Há 30 anos atrás. Pô, esses caras talvez já viveram e morreram. E foram para o céu, legal. Mas e agora? O que você está fazendo? O que você está fazendo depois disso? Olha o que diz o texto. Preocupante esse texto. Vamos lá. Parte A do versículo 7. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não achou. 3 anos, meu irmão. 3 anos. A Bíblia diz que a nossa vida passa como um vento. 3 anos. 1 ano. 5 anos. Que isso? Eu fiquei me deparando com esse texto essa semana e falei assim: não dá. Não dá para conhecer Jesus e ser totalmente apático ao cristianismo. Não tem como. Não dá para eu esperar uma vida inteira para aquilo que Deus está querendo fazer agora na minha vida.
Tem uma segunda coisa sobre o nosso papel, é que árvores infrutíferas vivem apenas roubando nutrientes. Ela só ocupa espaço e, do contrário, ela não só ocupa espaço, ela rouba nutriente das outras. Quando você planta várias árvores, quem mexe com coisas sabe disso. E olha que eu estou falando com um especialista aqui, porque eu não entendo nada. Eu fui só tentar ler alguma coisa para entender se era isso mesmo. Você coloca várias árvores lá, e de repente tem 3 ou 4 produzindo, e uma não está. Você tem que cortar ela fora, você tem que arrancar, porque ela está impedindo as outras de produzirem ainda mais. Aí sabe que Deus revelou ao meu coração sobre isso? Você já viu o povo que mais dá trabalho para você na tua família, na tua casa, no teu dia a dia, no teu trabalho? São as pessoas que vivem sem propósito. São as pessoas que vivem sem razão de viver. São as que mais dão trabalho. São as que mais te incomodam. São as que mais tomam seu tempo. E eu chamo essas pessoas de tomadores de tempo. Porque essa pessoa nunca quer mudar de vida. Você vai ficar anos falando para ela a mesma coisa e ela não vai decidir mudar. Pastor, como que eu sei que uma pessoa é tomadora de tempo? Quando você já está pela 5ª ou 6ª vez falando a mesma coisa para ela e ela não muda de vida. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz que tem que perdoar. Perdoar você tem. Teimar é uma insistência sua que talvez vai gerar em nada. E eu não estou falando que você não deva dar chances. Deve, mas algumas. Não a vida inteira. Não o tempo todo, não toda hora. Mostra o caminho, mas não fique insistindo para alguém andar num caminho que ela não quer. Nós temos que mostrar a direção. A gente não tem que ficar pegando pela mão para levar. Porque você quer uma coisa? Quando você queria ir para o mundão lá, arrebentar a boca do balão, você chamava alguém para te ajudar? Para aprontar, você chama alguém para te ajudar? Para causar, para fazer besteira? Não! Então se você não precisa de ajuda para fazer coisa errada, para fazer a certa, você só precisa saber a direção. A gente cria o hábito de que a gente tem que ficar carregando os outros no colo. Nós temos que mostrar o caminho, a gente não tem que ficar ninando ninguém. Você dá leite para uma pessoa que está 5, 6 meses na igreja, 1 ano. Depois essa pessoa já tem que estar ensinando outros o que significa ser cristão. 10 anos. Pastor, eu já sou da pedra, já fui da pedra viva aqui. Eu lancei a pedra fundamental. E o que você faz hoje? Nada. Então você perdeu o seu tempo vários anos. Por que você não está trabalhando para Jesus? Continua trabalhando para Ele, desde a pedra fundamental até a volta do Cristo. Glória a Deus. Mas não adianta você viver daquele passado da pedra que passou. Você tem que viver a pedra de hoje. A pedra que Deus está estabelecendo para você ser hoje. Porque senão não adianta. E você tem que saber identificar pessoas que tomam o seu tempo. Que não produzem. Para quê, pastor? Só para tirar de perto? Não. Para você dar oportunidades para ela. Meu filho, você tem que produzir. Você tem que mudar de vida. Ah, pastor, ela não quer. Então deixa. Ou a Bíblia ensina outra coisa diferente. Ou Jesus mandou fazer outra coisa diferente. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente tenta fazer o que Jesus nunca mandou a gente fazer. A gente traça planos para tentar ajudar as pessoas. A gente tenta ajudar Deus a fazer o papel que Deus não nos chamou para fazer. Deus não te chamou para transformar pessoas. Ele te chamou para pregar sobre transformação através da sua vida transformada. E você perde seu tempo e se frustra quando você tenta transformar e mudar a atitude dos outros e nunca muda, porque não é você que muda. O apóstolo Paulo fala em Filipenses que tanto o querer quanto o realizar pertence a Deus segundo a sua boa vontade. Não é você que muda as pessoas. É o Cristo que habita em você e que te mudou e que te leva a ser um refletor de mudanças para as outras pessoas. É assim que tem que funcionar. E tudo que for diferente disso está errado e sempre teve errado e vai continuar sendo errado. Porque você só vai perder tempo. Você vai gastar tempo com gente que não quer nada de Deus. Só quer o teu tempo e a sua atenção. Uma vez uma pessoa, meu amigo contou isso, eu não vou dizer o nome porque vai para a internet, mas ele me contou essa situação, muito interessante. Ele me disse que toda semana uma pessoa marcava gabinete com ele. Ele é de um outro estado, só vou falar até assim, só depois eu não falo mais. E ele disse que essa pessoa marcava, pastor, o senhor tem horário na sexta-feira, tal hora? E ele, não, irmão, acho que eu tenho. Eu olhava na agenda, pode vir, eu te atendo. Aí no domingo seguinte, pastor, o senhor tem horário na sexta-feira, tal hora? E ele foi percebendo que na verdade já tinha uns 2, 3 meses que toda sexta-feira, aquela hora, aquela senhora ia lá falar com ele. Aí um dia, ele se indignou, porque ele viu que toda vez a pessoa vinha, falava as mesmas coisas, e ele falava também as mesmas coisas que ela tinha que fazer para mudar, e na outra semana acontecia o mesmo processo. Aí um dia ele, antes dela começar a falar, ele falou assim, olha,
senhora, deixa eu dizer uma coisa para a senhora aqui. Tudo que eu tenho falado para a senhora já colocou alguma coisa em prática? Ela, não. Mas por que a senhora vem falar comigo? É porque é gostoso ter alguém para ouvir a gente. E ela falou isso mesmo para ele. Ele ficou arrasado. Por 3 meses ele tentou ajudar uma pessoa que só queria uma clínica psicológica de graça, porque o pastor ficava sentado lá, escutando, e a pessoa sentava lá, fala que eu te escuto, e falava, depois ela fazia de conta que prestava atenção no que o pastor falava, mas na verdade ela falava que eu precisava de alguém para desabafar, e é tão bom, o senhor está sempre aqui, e não preciso pagar para isso, né? Olha que bênção. E o meu amigo ficou frustradíssimo da vida, ele falou, Rubinho, eu fiquei louco, cara, 3 meses, ouvindo as mesmas coisas daquela pessoa, e ela nunca mudou nada, cara. E é isso que acontece. São árvores infrutíferas. Olha o que diz o texto. Que é o Senhor que está falando, não é o apóstolo Paulo dizendo, sou eu que digo, não o Senhor. Não, aqui é direto, cara. O Senhor está contando a parábola e ele está dizendo, corte-a. O que ele está dizendo? Não é para matar, é para dizer o seguinte, tira do lugar que está improdutivo. Mostra que não está certo, porque você sabia que tem um monte de gente que pensa que pelo excesso de folhas está vivendo uma super vida cristã e na verdade está totalmente enganada? E às vezes a pessoa nem acordou para isso. Momento de sinceridade, você não precisa levantar a mão, você só pode dar aquela chacoalhadinha santa da cabeça para mim, assim que só eu estou te vendo. Ó, que legal, nem a câmera te pega. Mas você já não chegou a real várias vezes assim, que você está dando vários migué em Deus assim? E que você sabia que você podia fazer muito mais para Deus e você dá de ombro assim, e quando o pastor chama ou alguém chama para qualquer coisa, você fala, não, assim, sempre vai aparecer outra pessoa, não precisa, deixa eu viver minha própria vida. Mas só a irmã Débora foi corajosa, foi que não expulsou, não é brincadeira, irmã. Mas quantas vezes a gente já não fez isso? Eu já fiz, irmã, eu já fiz. Pegar, deixa os caras vão lá, para que eu vou me meter com isso aí, depois vai sobrar para mim e tal. Todas as vezes que eu fiz isso, eu vivi uma vida muito triste naquele período. Porque eu sabia que eu podia estar fazendo coisas extraordinárias e eu me limitei a querer viver o que agradava a mim mesmo. Foi totalmente frustrante. Eu vivi um momento na igreja em Botucatu, no meio do ministério, onde eu estava cansado, porque eu corri, igual vocês estão me vendo aqui, corre, reforma, vai para lá, vai para cá, pula, cabeceia, voa, pega a nave espacial, vai para o outro lado do mundo e vamos que vamos. Beleza. Chegou uma hora que eu vi assim, o pessoal nunca se mexia para trabalhar. Aí eu cansei, gente, verdade. Eu cansei. Tinha alguns que trabalhavam, uma meia dúzia, eu sei que aqui é diferente, mas lá era assim. Uma meia dúzia que trabalhava e tinha um monte que só gostava de ir no culto e nas festas. E quando era na festa, sujava a igreja inteira, depois batia nas costas, pastor, parabéns pela festa, Deus abençoe. E saía, não ajudava a pegar uma vassoura para varrer depois. Aí chegou uma época que eu entrei num estresse, eu falei assim, quer saber? Eu não vou fazer mais isso. Eu vou fazer igual eles. Irmãos, durou uma eternidade para mim, foi só umas 2 semanas. Mas para mim foi uma eternidade, ficar sem fazer nada umas 2 semanas assim, para mim foi quase um caos. Eu me senti tão mal, e Deus falou ao meu coração. Ele falou, pois é, Rubinho, a sua decisão de não fazer nada por causa deles, só gostaria de entender com você se você ainda entende que fui eu que chamei você e não as pessoas para trabalhar para mim. E aí depois dessa voadora que eu tomei de Deus assim com muito amor, eu voltei a trabalhar e falei, quer saber? Se eles não querem, azar o deles, eu vou ter mais bênção de Deus para a minha vida, porque eu estou plantando mais, eu vou colher mais a lei da semeadura. Quanto mais eu me dedicar ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Se você está buscando a Deus, você está fazendo a vontade de Deus, você está glorificando o nome de Jesus, a sua vida vai ser transformada e vai ser diferente. Agora, se você não o faz, a recíproca também, ela é verdadeira. Então por que ele fala corte? Por que inutilizar a terra? Porque a terra ela é produtiva e a terra é boa. Porque nós temos a boa semente, nós temos o melhor adubo, nós temos o Espírito Santo de Deus convencendo a gente todo dia do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos a presença de Deus constante nas nossas vidas para transformar a nossa realidade. Então por que a gente inutiliza a terra? Por que a gente usa a boa terra com árvore ruim? Nós temos que começar a mostrar que as boas árvores não são aquelas pessoas perfeitas, mas são as pessoas aperfeiçoadas pela graça de Deus. Olha quanto de gente aperfeiçoada pela graça de Deus tem aqui.
que está aprendendo com Jesus todo dia. Então é isso que nós temos que fazer. Terceiro aspecto aqui sobre o nosso papel no reino. Só são 15, tá, gente? Mas eu termino, é brincadeira. Existem oportunidades e decisões diante de nós. Olha o texto, vamos lá, rapidão. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano, eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Opa, olha aí, ó. Deus é o Deus das oportunidades. E eu acredito muito nisso. Deus nos dá a chance, não dá? Para mim eu já tive um monte de chance de Deus. Mas não vem me dizer que é sempre na mesma área. Não porque Deus não possa perdoar, mas porque daí eu já viciei no pecado e já estou vivendo na prática dele, então já não é arrependimento mais, é remorso. Remorso e arrependimento são duas questões muito distintas. Arrependimento, eu entendi de fato o que eu fiz e que eu feri o coração de Deus e não quero mais viver por isso. Remorso é só se sentir um pouquinho mal porque você sabe que não é legal o que você está fazendo, mas depois deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos com o Zeca Pagodinho e que seja o que Deus quiser. E é o que a gente faz. E a gente não dá a bola, a atenção devida para aquilo que a gente realmente deveria fazer. Só que aí tem um problema. O texto diz que nós temos mais prazos e períodos para mudar. E eu entendo que Deus tem dado prazos e períodos para vocês, para mim, por anos. Só que vai chegar uma hora, meus irmãos, que o prazo acaba. Porque tudo tem um tempo. E a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de plantar e tempo de colher. Não dá só para plantar. Não dá só para colher. Não dá só para rir, não dá só para chorar, não dá só para dormir, não dá só para ficar acordado. Tem tempo para tudo. Então se a gente não fizer a coisa certa no momento certo e despertar para aquilo que realmente o Senhor tem para nós estamos fadados a viver uma vida extremamente perigosa dentro do próprio cristianismo. Porque nós vamos pensar que somos os melhores crentes do mundo e na verdade estamos sendo pessoas totalmente alienadas a tudo aquilo que Deus realmente deseja fazer na nossa vida. Por último, o reino de Deus demanda sermos produtivos. Não tem conversa. Ou você é ou você não é. Ou você é luz ou você é trevas. Ou você prega o evangelho ou você prega o desevangelho. Ou você prega a morte. Porque não dá para você ter duas pregações no mesmo sentido. Ou eu prego a vida ou eu prego a morte. Não dá para pegar a vida de duas formas. Não dá para eu dizer, não, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas eu tenho algumas decisões meio pessoais que eu vou fazer no meu caminho. Não, ou eu estou no caminho, ou eu estou à beira do caminho. Não tem outra situação. O apóstolo João diz que ou nós estamos na luz ou nós estamos nas trevas. E se nós somos filhos de Deus, nós estamos na luz. E se somos luz, a Bíblia diz que nós devemos viver como filhos da luz. Porque a minha vida, a minha prática, a minha conduta precisa refletir como um filho da luz. Como alguém que está fazendo aquilo que realmente o Senhor deseja. Olha o que o texto diz: se der fruto no ano que vem, muito. Se não, sei que não é legal falar, mas é a Bíblia, vamos ler junto, vai. Se não, meu irmão, às vezes você está pensando assim, nossa, bem que o fulano de tal podia estar aqui para ouvir isso hoje, né? Quem sabe Deus ouviu a tua oração e ele está ouvindo pela internet, pelo menos, né? Mas na verdade eu e você estamos aqui hoje. E a cana está quebrando nas minhas costas e nas tuas. Porque você está achando que isso aqui não vem para o meu lado? Você está achando que isso aqui não vem para o meu coração também? Me levando a responsabilidade daquilo que eu tenho que viver para falar para vocês? Vocês acham que é só pegar uma folha? É que eu escrevo muito pouco, né? E eu só ponho umas linhas aqui e sai tudo da minha cabeça o resto. Mas você acha que é só pegar uma folha e ler? E vai resolver o problema de todo mundo? Fazer uma homilia aqui? Qual o seu papel no reino? E ficar passando. É pregação morta, meu irmão. Não vive. Não vive. Não muda. E eu não estou dizendo com isso que eu sou o cara mais perfeito do mundo, que eu estou longe de ser isso. Quando eu achar que eu sou perfeito, eu já caí igual o diabo. E você também. Ninguém é perfeito. Somos aperfeiçoados. Mas eu posso dizer para você, eu já tenho tido uma consciência de que se o meu papel não estiver claro para mim diante do Senhor, eu estou com o meu ministério em risco. Porque eu não posso ser pastor se eu não estou vivendo uma vida cristã de acordo com aquilo que Deus tem para mim. E você não pode ser crente se você não estiver vivendo uma vida de acordo com aquilo que Deus tem para você. Você pode tentar o que você quiser. Você pode ter todos os cargos do mundo. Você pode ter anos de membresia. Você pode ter a carteirinha de membro mais velha aqui da igreja. Apesar que a mais antiga é da Elisandra. E ela é uma das mais novas. Mas ela é uma das membros mais antigas da igreja aqui.
E você pode ter a carteirinha mais antiga e não vai adiantar nada para você. Se em todos esses anos você não pôde refletir aquilo que Deus esperava que você refletisse. Aí você fala, pastor, depois dessa chacoalhada toda, qual que é o negócio? O negócio é o seguinte, cadê as laranjas aí? Tá vendo? A gente chacoalha para pegar fruta, vão dar fruta para vocês depois, tá? Vitamina C, né? Pra vocês ficarem legais, vocês estão com a cara muito feia para mim, não adianta vocês ficar bravos comigo. No máximo, vocês têm que olhar para Deus e falar, Deus, o Senhor está falando isso mesmo? Tô. Então aí você sossega. Se você achar que de repente é da minha carne que eu estou falando isso, no mínimo se contente que eu li um texto da Bíblia. Então você fica mais feliz, eu não estou pregando autoajuda. Eu estou pregando a palavra de Deus para você, mas não adianta você ficar bravo comigo. Você tem que ficar feliz se Jesus está chacoalhando você, meu irmão. Porque se Ele está te chacoalhando, é porque tem coisa ruim para o teu lado. Como tem para o meu também. E pode ter certeza que tem um monte de coisa ruim para o teu lado. Não tem, Ângelo, para o seu lado aí? Lógico que tem. Você é pecador, eu sou também, a irmã Débora, o Fred então nem se fala, né, Fred? Ele tem que me aguentar toda semana aqui, isso aqui, não tem purgatório, a Bíblia fala que não tem purgatório, mas tem na terra. O Fred falou para mim, pastor, eu sei que não existe purgatório, mas eu tenho provado algumas coisas relacionadas a isso com a tua presença aqui comigo trabalhando. Não é brincadeira, não falo nada disso aí não. Fico tirando sarro dele a semana inteira. Mas é verdade, gente. Não adianta você ficar bravo comigo não, você tem que ficar bravo com você mesmo. Se você está dando um monte de balão em Deus e não está fazendo o que Deus quer que você faça. É com Deus que você tem que ficar bravo, no sentido de dizer, Senhor, me desculpe por não... Eu não vou jogar água em ninguém não, tá? Ninguém vai ser ungido com água, não foi sem querer. Acontece, eu devia ter tomado e não tomei. Me desculpe, Senhor, porque eu não te ouvi antes. É a única braveza que você pode ter diante de Deus. E na mesma braveza dizer, Senhor, me perdoa todo o tempo que eu não fiz aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Tá, antes que vocês colhem no peito essa laranjinha, não é para fazer isso, tá, Beth? É que eu vi, eu não aguentei. Vocês sabem que eu perco o amigo, o irmão, mas não perco a piada, né? Pastor Isaac vai ficar escandalizado, vai falar, o Rubinho, ele brinca muito, eu não vou voltar mais nessa igreja. É só hoje, tá, Isaac? Não é sempre assim. Pode olhar as outras pregações lá, é mais crente o negócio. Todo mundo pegou a laranjinha aí? Todo mundo está alaranjado? Agora é o seguinte, tem caneta aí no bolso da tua cadeira. Tem caneta aí na frente, se você está sentado na última cadeira, atrás deve ter. Se não tiver, tem cadeira sobrando, com certeza vai ter caneta para todo mundo. Querido, por favor, não leve a caneta para casa, tá bom? Com muito carinho, tá? A caneta é para você preencher envelope de dízimo, ficha de decisão, né? Jesus agradece que você não leva a caneta, com certeza. Tá com a caneta aí? Eu quero que você gaste agora 2 minutos, porque não vamos mais que isso também, né? Por favor. Eu sei que você já tem tudo no teu coração aí, os balões que você está dando em Deus aí. Não precisa lembrar muito. O Espírito Santo já vai falar com você. O que Deus tem para o seu coração para você desenvolver? Muitas vezes você está dando de ombro para Deus aí, a nível ministerial, os ministérios da igreja, ou de falar mais de Jesus para as pessoas, ou de cuidar de pessoas, discipular pessoas. Você já fez isso e depois parou de fazer. Sei lá, você sabe de um monte de coisa que a igreja faz hoje. Eu não vou ficar repetindo para você, mas o que você tem no teu coração? Que você sabe que você poderia estar fazendo muito mais, e às vezes você está inventando um monte de obstáculo, de desculpa, para realmente estar servindo o Senhor. Aí eu não estou falando simplesmente do que você gosta, estou falando sobre chamado. Olha, eu me sinto chamado para intercessão, para orar por pessoas. Eu queria orar mais pelas pessoas. Olha, eu gostaria de evangelizar mais as pessoas. Eu gostaria de abraçar as pessoas ali na porta. Eu gostaria de recepcionar as pessoas ali quando elas têm alguma demanda. Eu gostaria de cuidar delas. Eu gostaria de aprender a mexer no som da igreja. Eu vejo que é tão importante. Eu gostaria de ajudar os irmãos na manutenção. Eu gostaria de falar do amor de Deus quando tiver alguma ação de evangelismo. Se preparem, porque vai ter em breve, lá na rua. Eu gostaria de ter um negócio assim diferente. Eu gostaria de ir lá, levar sopa para quem está com fome. Eu gostaria de ajudar no projeto social da igreja, da fundação. Eu gostaria, eu sei dar aula de inglês, ó Deus falando, né? Eu sei dar aula de balé, eu sei dar aula de não sei o que. Deus fala mesmo, é assim, aqui o negócio é revelação, é plena, assim, vai surgindo assim. A gente vai fazer um monte de coisa legal aqui na igreja. A gente vai fazer um monte de projeto social pela fundação. Eu sei fazer crochê, eu sei fazer não sei o que. Você vai ensinar para a pessoa da comunidade. Fala, tá falando já, vamos que vamos. Pastor, eu sei fazer pão e vou ensinar a pessoas da comunidade a fazer pão para vender nas suas casas e gerar renda. Pastor, eu sei bastante de administração e eu quero ensinar sobre a administração do lar para as pessoas, para elas aprenderem a gerar recurso financeiro. Está cheio de gente com talento aí,
tudo sentado, olhando para minha cara, mal-humorado. Por quê? Porque vocês não estão trabalhando, meu irmão. Vocês têm tanto talento na vida de vocês. Tem tanta coisa boa de Deus para você servir. Agora eu quero que você escreve na laranjinha aí. Não deixa ninguém olhar a tua laranjinha, não. Põe a mãozinha assim, igual quando você está na prova, assim, ó. Né? Olha aqui a nossa arvorinha da Viva. Não é a árvore da vida, é a árvore da Viva. Né? A gente é criativo também, né? Nós temos aqui alguns ministérios. Ministério de homens, vou dar notícia para vocês, ó. Em agosto agora é a primeira reunião dos homens. Né? A gente vai anunciar no próximo culto. Vai ter o culto das mulheres e dos homens, mas vai ser separado. Né? No mesmo dia, o mesmo horário, nesse bate-canal, nós vamos ter a reunião dos homens. A primeira vez aí, ó, vai ferver. E os homens que não vierem vão se ver comigo, porque eu estou marcando a cara de todo mundo aqui. E vocês sabem quando vocês não vêm, porque eu lembro. Vocês sabem que eu lembro. Vocês vêm com uma cara de culpa, né, Iago? Como é que é? É, pastor, eu vi que você notou que eu não estava, tal. Iago sabe disso. É assim mesmo. E eu vou cobrar cada um de vocês. Vocês têm que estar juntos. Nós temos que ser igreja. Nós temos que se mexer. Olha quanta coisa boa. Poxa, pastor, eu podia ajudar nesse negócio dos homens. Pastor, eu podia ajudar a fazer toda a infraestrutura. O que você precisar, tal. Pastor, eu podia ajudar a fazer um negócio lá que a gente vai fazer da confraternização dos homens. Eu estou falando do meu lado, que por enquanto eu sou o líder interino dos homens, eu mesmo, né? A gente cria o negócio, não dá para pôr ninguém na fritura até o negócio estar estabilizado. Então, vamos lá. Pastor, eu queria ajudar nas mulheres, eu gosto de fazer isso, tem tanta coisa boa que eu sei fazer. Laranjinha. Pastor, eu sei tocar instrumentos, pastor. Eu tenho um dom maravilhoso do Senhor para cantar. Deus me chamou para isso, pastor. Deus me chamou para ajudar a organizar a cantina da igreja. Eu sei fazer um monte de salgado. Meu irmão, você tem tanta coisa boa de Jesus na tua vida. Põe na laranjinha, pelo amor de Deus. E depois dessa laranjinha aí você vai... O que você vai fazer? Tá todas com a fita crepe? Não? Sim? Tá, as que não estiverem, não tem problema, fique tranquilo. Deus está no controle, tem mais fita crepe. Acabou a fita crepe? Todas têm? Ah, é dupla face, tá? Olha atrás aí, vê. Talvez alguma falhou, mas se não tem uma dupla face aí. Se não tiver, ó, temos falhas técnicas, mas tudo bem, isso acontece nas melhores igrejas, tá? Eu quero orar com você antes de você tomar uma decisão agora, porque colocar no papel até é mais prático. Mas eu quero orar por você para uma decisão que você precisa tomar diante de Deus, não é para mim. Você precisa colocar seu nome na laranjinha, óbvio, porque a gente não vai saber que é você, né? Né? Senão não vai rolar. Então coloque seu nome. Pastor, quem que vai ver isso? Primeiro momento, eu. E tem algumas pessoas que vão me ajudar. Tanto faz. Eu acho que melhor, acho que se puder... Não vai aparecer, podem ficar tranquilos. Ninguém vai lá ver, você vai lá pôr a sua e volta. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Até porque depois vocês vão trabalhar para Jesus, vai todo mundo ver. Fiquem em paz. Eu quero orar agora, nesse momento. Hoje eu não vou chamar você para vir aqui na frente para orar por você. Hoje eu vou orar pelas pessoas que estão dispostas a tomar uma decisão para dizer: Senhor, o que eu coloquei nesse papel aqui é o que eu estou querendo desenvolver no teu reino. Não é simplesmente na Pedra Viva. Claro que de preferência aqui eu vou gostar muito, mas também no reino de Deus e principalmente no reino de Deus. Se você não escreveu, continue escrevendo. Se você já escreveu, feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu creio nesse propósito que o Senhor está levantando novas pessoas, levantando um povo diferente, levantando o teu povo que já te serviu tanto, Senhor, e que muitas vezes está apreensivo, ou parado, ou com medo, ou cansado. E eu sei que o Senhor tem tanta coisa boa para fazer através da vida dos teus filhos e das tuas filhas, e eu sei, Pai, que o Senhor pode fazer isso. Por isso, em nome de Jesus, que essas pessoas que decidirem, talvez algumas vão ficar com essa fruta no seu coração e vão levar para casa, para pensar sobre isso, eu não sei. Mas aquelas que disserem hoje: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu sei que depois dessa oração elas vão se levantar, elas vão sair aqui, elas vão vir colar esses frutos ali, que de forma simbólica estão dizendo assim: a família Pedra Viva, ela está fortalecendo a sua grande árvore, porque ela quer trabalhar mais, e ela vai frutificar mais, e ela vai viver para glorificar o nome do Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus, veja cada intenção do coração de cada um, e faça, Senhor Deus, o teu amor e a tua bênção resplandecer sobre a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, independente das suas decisões. Em nome de Jesus, amém. Agora, de forma bem organizada, se você quiser, você não é obrigado, você pode continuar com a laranjinha no teu coração e
não precisa trazer. Agora, se você disser, não, eu quero um tempo novo para mim, eu quero fazer algo para o Senhor. Aí você pode sair do teu lugar e vai lá na arvrinha lá e cola a tua laranja lá, vai e volta. Não precisa fazer igual judeu, bater a mão assim, não é muro da lamentação, não é nada disso aí não. Se faltou laranja, tem aqui, hein? E essas aqui é 50 centavos depois, não é brincadeira, não é não? Vocês gostaram da ideia? Foi super planejada. Brincadeira. Na verdade é o seguinte. Quem colocou lá depois vai dar uma oferta de R$1.000 para a reforma. Não, estou brincando. Aleluia, hein, Marcelo? Olha o Marcelo já estava recebendo já ali. Brincadeira. Irmãos, durante a semana, obrigado meu irmão. Durante a semana eu vou olhar com muito carinho todas essas laranjas, pessoalmente. Antes de passar até para os demais irmãos que vão me ajudar, eu vou ter um período especial de oração por cada um de vocês e por cada situação que vocês estão colocando ali. Cada um de vocês tem uma identidade única diante de Deus. Cada um de vocês. Vocês são especiais para Deus, vocês são únicos. Deus ama todos nós de forma igual. Não tem ninguém mais ou menos amado por Deus aqui. Mas o que eu quero com isso além de conhecer um pouco melhor vocês, porque nas visitas a gente ouve, conhece, mas eu quero orar por isso, para que isso se quebre inclusive na sua vida, porque talvez você tenha tanta coisa boa para fazer para o Senhor, e você não colocou isso para a prática mesmo. E nós vamos tornar isso uma realidade com tempo, com planejamento. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas, em nome de Jesus. Eu só tive uma revelação, eu vi a frutinha do pastor Isaac passando ali. Ele estava assim, eu quero trabalhar na Pedra Viva, eu quero ajudar. Eu falei essa semana que eu ia pegar no pé dele. Tá vendo, Isaac? Louvado seja o nome do Senhor.